Galera, dá uma olhadinha no que o Bozo falou. Mais uma vez, numa manifestação mega flopada, o Bolsonaro abriu a boca pra falar o quê? Adivinha só? De que nós podemos ter até um presidente mais competente do que ele, mas que não teria o couro mais grosso do que o dele. Dá uma olhadinha nessa bizarrice. Vocês podem ter um presidente mais competente do que eu. Existem muitas pessoas, mas duvido que ache alguém com o couro mais grosso do que o meu. Como é que é? A figura tá assumindo a incompetência e se vangloriando por coisas que não tem tanta relevância. Por que os apoiadores também não seguem o mesmo caminho? Pelo menos foi uma das poucas coisas inteligentes que o Bolsonaro falou nos últimos tempos. Inclusive, quando ele assumiu que não tinha inteligência, num dos vídeos aí, numa super live que ele fez, também foi outra coisa que ele disse que eu particularmente concordo. Já deixa aqui nos comentários a sua opinião, a sua risada, compartilha esse vídeo e me segue para mais conteúdo que nem esse aqui. A situação do Bolsonaro está realmente piorando a cada dia. Depois do fracasso da manifestação de ontem, até mesmo os bolsonaristas mais fiéis, como a Janaína Pascoal, resolveu abandonar o barco furado, dizendo duras verdades sobre o Bolsonaro e sobre a Michelle Bolsonaro. Como vocês estão vendo, ela usou as redes sociais para dizer que o Bolsonaro não tem propostas para melhorar o país, e que a Michelle só empolga meia dúzia de carolas. A Janaína demorou muito para ver o óbvio, que todo mundo que nunca apoiou o Bolsonaro já sabia. Daniela Lima reaparece e volta à Globo News. Calma, calabreso! Foi assim que a Daniela Lima avisou que estava de volta e explicou seu sumiço devido estar passando por problemas de saúde. Dani, querida, com todo o carinho que a gente tem por você, a gente vai fingir que acredita, viu? Porque a gente sabe muito bem que essa senhora aqui é uma das culpadas pelo teu sumiço. Inclusive, ela não é só lavajatista, não. É bolsominion também. Em 2018 postou isso, ó. Bolsonaro defende a liberdade de ir e vir, liberdade religiosa, liberdade de informar e de escolher os caminhos que cada um deseja seguir. Que assim seja. Essa é a jornalista imparcial. Que cobra que os outros sejam imparciais também. De qualquer forma, a Daniela Lima já voltou dando uma ótima notícia para a economia brasileira, que foi o lançamento do programa Acredita, do governo federal. Vejamos mais sobre este programa, que pode alavancar ainda mais a economia brasileira. Olá, muito bom dia para você que começa essa segunda-feira, dia 22 de abril, aqui com a gente no Conexão Globo News. Semana de muita movimentação em Brasília, que começa com a maior ofensiva já lançada pelo governo Lula 3 sobre parte expressiva da classe média, os micro e pequenos empresários. Em instantes, às 10 horas, o presidente assina projeto que faz do governo o principal fiador de empréstimos para quem fatura até 360 mil por ano. E mais, vai ter um programa de refinanciamento de dívidas. E olha só, ele pode atingir até 95% das pessoas jurídicas do país. Sim, todo esse grupo está no escopo do projeto, que eu detalho aqui para vocês logo mais. Foi lançado hoje o Desenrola para empresas. Microempreendedores, pessoas jurídicas agora poderão renegociar suas dívidas com um bom desconto, com uma boa taxa de juros. É o governo trabalhando para fazer a nossa economia se desenvolver cada vez mais. Além desse programa de negociação de dívida para as empresas, teve também o lançamento de uma linha de crédito para microempreendedores, para pequenos empreendedores, para empresários. É o governo focando mais uma vez em conceder crédito para fazer a roda da economia girar. E até beneficiários do cadastro único passaram a ter uma linha de crédito. Todas essas linhas de crédito, minha gente, com juros bem abaixo do que os bancos costumam cobrar. E se notícia boa é pouca, tem mais. O governo Lula anunciou que hoje entrarão mais 1,2 milhões de estudantes no pé de meia. Parabéns, presidente. Mudando de assunto, saiu uma pesquisa do IPEC, que explica por que a maioria dos deputados e senadores eleitos são de direita, apesar do presidente ser o Lula. A verdade é que, se não fosse o Nordeste, o Brasil amargaria mais um governo do Bolsonaro. Infelizmente, o Nordeste não consegue salvar o resto do Brasil, de ter deputados e senadores de direita eleitos, porque isso depende de cada estado.
O IPEC divulgou um levantamento sobre a orientação política dos brasileiros. O Instituto questionou se os eleitores se consideram de esquerda ou de direita, numa escala de 0 a 10. Nessa escala, a gente vai jogar para vocês aqui, quanto mais próximo de 0, mais de esquerda a pessoa se considera, e quanto mais próximo de 10, mais a pessoa se considera de direita. O nível de confiança desse levantamento é de 95% e o resultado foi o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Já está tudo aqui, a maioria, como vocês estão vendo aqui, se posicionou nas pontas do espectro. 11% se dizem de esquerda, se disseram totalmente, tá, de esquerda. 24% totalmente de direita e 20% disseram que são exatamente de centro. 4% não souberam dizer o que é ser de esquerda, de direita ou de centro. Quer dizer, não souberam dizer se eram de esquerda, direita ou de centro, né? Não sabe o que é ser de esquerda, direita ou de centro. Ali, tá vendo? Ó, tá. 4%. Tô vendo. E outros 9% não souberam se definir ou não responderam, tá? Porque é interessante mesmo a sua dúvida, Lins. Muita gente pode ter essa dúvida também. Ó. Não sabe o que é ser de esquerda, direita, de centro, 4%. Então, repetindo ali, 11% vocês estão vendo totalmente de esquerda, 20% de centro e 24% de direita, tá? Para finalizar, vejam esse recado do Ivan Vieira sobre os governos da direita que só querem vender empresas públicas estratégicas e lucrativas, ao invés de governar. Estou me referindo ao Tarcísio e ao Ricardo Nunes, em São Paulo. Pessoal, urgente, aqui quem fala é Ivan Vieira. Hoje, segunda-feira, 22 de abril de 2024, se você é da cidade de São Paulo, não sai desse vídeo, fique até o fim porque tem informações muito importantes. Antes eu peço que compartilhe, deixe um comentário para engajar, deixa a curtida porque precisamos mobilizar a população da cidade de São Paulo que está prestes a tomar um grande golpe por parte do governador bolsonarista Tarcísio Gomes de Freitas e do prefeito entreguista Ricardo Nunes. Hoje a Câmara Municipal de São Paulo estará votando, já na segunda votação, a autorização para que a Prefeitura de São Paulo mantenha o fornecimento de água e tratamento de esgoto com a empresa que privatizar a Sabesp. A gente está vendo aí o Tarcísio Gomes de Freitas todo acelerado para privatizar a nossa água, tratar a nossa água como se fosse uma mercadoria e não é. A gente viu também que em todo lugar do mundo que se privatizou esse tipo de serviço, está voltando a reestatizar. Por quê? Por causa da má qualidade no fornecimento desses serviços prestados à população. Se em outros países não deu certo, e aqui eu não estou falando de país comunista não, estou falando, por exemplo, de Estados Unidos, estou falando, por exemplo, da França, estou falando, por exemplo, de Reino Unido. Se nesses países desenvolvidos não deram certo, por que isso daria certo no Brasil, conhecendo a mentalidade dos nossos empresários como conhecemos, que vivem reduzindo custos para maximizar o lucro? Eles não investem em manutenção. Mas por que está privatizando e por que tanta pressa para privatizar? É porque a empresa está no vermelho, porque não dá lucro? Não, a Sabesp dá lucro, é uma empresa lucrativa, é simplesmente pelo prazer de entregar, porque são dois entreguistas. Vão entregar o patrimônio da cidade de São Paulo na mão da iniciativa privada e isso não vai dar certo porque em lugar nenhum deu.